Nós queremos agradecer a Deus pelo seu amor e o seu cuidado, a sua graça derramada sobre a nossa igreja. Ontem, como já foi falado aqui pela irmã Jandilene, nós estivemos ali no Ágape, celebrando ao nosso Deus pelo Dia dos Namorados. Quantos foram? Levanta uma das suas mãos assim. Amém, glória a Deus. E eu tenho certeza que ali foi um momento muito agradável, para a glória do nosso Deus. Ali foi demonstrado o amor de Deus e o amor do homem pela mulher e da mulher pelo homem de uma forma maravilhosa. Até pedido de casamento teve, viu? Para quem não foi, perdeu. Até pedido de casamento teve. A coisa mais linda do mundo. Tá certo? Esses momentos inesquecíveis, eles estão no Instagram da igreja, registrado com fotos, tá certo? Os irmãos podem acessar, ver lá tudo que foi ali resguardado com as fotos, com alguns vídeos, acredito que também está lá no Instagram da igreja, tá bom? Então os irmãos podem ver, compartilhar e desejar estar lá no próximo, em nome de Jesus. Então, fica a nossa gratidão a Deus por ter nos abençoado de forma tão grandiosa, por realizarmos esse evento em paz e com alegria em nossos corações. Amém? A irmã Gilvânia, ela hoje esteve passando por um procedimento, e desde já ela já manda avisar que está bem, que já está em casa, para a glória do nosso Deus. Agradece à igreja pelas orações, que o Senhor ele continue fazendo sobre a vida dela a vontade dele e recebendo também as orações da igreja em favor dela e em favor de todos aqueles que necessitam. Amém? Vamos continuar orando uns pelos outros em nome de Jesus. Afinal de contas, nós somos igreja e devemos desejar a cada dia irmos para a glória ou estarmos na glória, um junto do outro, amém? Irmos para a glória juntos, a gente vai um por vez, não é assim? A gente vai um por vez, mas desejarmos estarmos na glória todos juntos, amém? Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versos 14 até o 16. Todos acharam? Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: todos, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Feche seus olhos. Nós te louvamos, Deus maravilhoso, pela tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa partilhar os nossos corações, possa falar grandes coisas segundo a tua vontade ao meu e ao coração da tua igreja, para que nesta noite nós possamos sair daqui mais fortalecidos no Senhor, mas, ó Deus, preparados para enfrentar todas as ciladas do inimigo neste mundo aí fora. Nos ajuda, ilumina as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós queremos pensar com a igreja sobre o exemplo a ser seguido. O exemplo a ser seguido. Nós aprendemos desde criança que nós devemos olhar para os nossos pais, porque entende-se que os nossos pais são os maiores exemplos para as nossas vidas.
E nós sabemos que é. Nós sabemos que é. Infelizmente, nós sabemos que existem pais e mães que se perdem nos caminhos da vida. E muitas vezes deixam de ser exemplo para seus pais. Deixam de ser para seus filhos, perdão. Deixam de ser exemplos para os seus filhos. Ou exemplos positivos para os seus filhos, né? Interessante pontuar. Particularmente eu não tive a criação de um pai, né? Não sei quantos aqui conhecem um pouco da minha história, mas o meu pai, quando ele faleceu, minha mãe nem sabia que estava gestante de mim. Eu não tive o prazer de ter, né, a companhia do meu pai para crescer, mas eu tive a companhia da minha mãe. E a minha mãe, ela foi, né, um grande exemplo, um grande exemplo de mãe, de cuidadora, de provedora para os seus 9 filhos. É grande, né? A família é grande. E eu guardo para a minha vida todos os seus ensinamentos, muitas vezes através de palavras, de ações, mas muitas vezes também através de correções, pela minha desobediência. Mas se fez necessário e eu guardei para a minha vida, e hoje, em alguns momentos, eu posso usar desse exemplo para a minha vida e para também os meus filhos. E trazendo para as nossas vidas espiritual, agora como cristão, nós que, pela graça de Deus, a Bíblia diz que quando nós cremos, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que agora nós temos um Pai de verdade, nós não somos apenas criatura. João no capítulo 1 vem dizer que, quando nós cremos, nós nos tornamos agora filhos de quem? De Deus. E agora como filhos, de Deus, como cristãos, remidos e lavados pelo sangue de Cristo, então se faz necessário que agora nós possamos olhar para os exemplos deixados, seja na sua palavra, através do testemunho de diversos homens, ou seja, através do testemunho pessoal que nós temos de muitas pessoas que se converteram. Então eu tenho que, a partir de então, buscar seguir o exemplo agora de um pai amoroso, mas também de um filho, cuidadoso, que foi Jesus Cristo, que não, em momento algum, ele desobedeceu a Deus, mas cumpriu, ponto a ponto, tudo aquilo que Deus o designou para fazer na terra. E é por isso que nós estamos aqui. Então, nós precisamos, a cada dia, entender isso e colocar em prática. Como está os meus passos de cristão? Para quem eu tenho olhado? Em quem eu tenho me inspirado ou tomado como exemplo para a minha vida, para seguir? Lembre-se que para que nós não viemos de forma nenhuma se desviar do caminho, o caminho é Jesus Cristo, o caminho é de uma nova criatura. Então, nós precisamos olhar para Cristo, conhecê-lo e colocar os seus mandamentos em prática. É simples, mas não é fácil. O caminho é simples, mas é difícil. Pedro, ele quando escreve esta carta, ou a primeira carta, ele está direcionando a igreja na Ásia Menor. Ele está direcionando aos crentes que tinham se convertido a ouvir falar de Jesus. E ele está escrevendo a esta comunidade porque ela estava passando por grandes dificuldades. E uma das maiores era a perseguição do astuto Nero. Estava perseguindo a igreja.
perseguindo para matar, perseguindo para prender. E aí Pedro entende que aquele povo que tinha se convertido, eles precisavam se fortalecer, não em Pedro, mas no testemunho dele, no testemunho dele falando do que Cristo fez, de quem era Cristo, para que aquele povo pudesse se firmar, suportar as perseguições de Nero e de forma nenhuma voltar atrás. Seguir para a frente. Este mesmo Nero que estava a perseguir essa igreja, foi o mesmo que executou alguns dos apóstolos, daqueles que estiveram com o Senhor Jesus, e eles morreram pelo fato de testemunhar de Jesus, de não se desprender da sua fé, de em momento algum deixar-se ser mais valorizado a si mesmo do que a fé em Cristo Jesus. Eles morreram guardando a sua fé. Nos versículos 6 e 7, Pedro ele vem escrever para a igreja, naquele momento, as seguintes palavras: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Então, era isto que a igreja estava passando perseguição, e aí Pedro ele vem dizer: mesmo se necessário, sofram, aguentem as perseguições nesse breve momento, persistam para que vocês possam ser ou serem aprovados por Deus, guardando a vossa fé, porque uma vez guardadas as nossas fé nas tribulações, elas se tornam mais fortes ou mais valorosas do que o puro ouro. Amém? Mais valorosa do que o puro ouro. Esses ensinamentos, ou esta força a qual Pedro está conduzindo esta igreja, era para que eles pudessem se firmar e ter como exemplo, dia após dia, a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. E ser exemplo de alguém, ou tirar o exemplo de alguém para a sua vida, é ser imitador de alguém. Quem você tem imitado nesses dias? Quem você tem imitado? Qual é o ídolo que você deseja imitar? Seja cantando, jogando bola, seja qualquer outra área profissional, enfim. Exemplo significa imitar alguém. E é isso que eu quero nessa noite pensar com os irmãos, olhando para a pessoa de Jesus como um exemplo, olhando para esta pessoa, aquele homem que teve todas as oportunidades possíveis para desistir ou para se desviar dos caminhos corretos, os quais Deus tinha designado para ele, mas ele não se desviou. Ele não se desviou. Nós precisamos entender que ser cristão não é apenas ter um título adquirido. Quando, por exemplo, o IBGE vai fazer o censo, aí pergunta a você qual é a sua religião. Aí você bate no peito e diz: não, eu sou cristão.
Ou talvez quando você é convidado para participar de algum momento em alguma igreja ou, né, em alguma área social da comunidade, e aí alguém lhe apresenta e você diz: não, eu sou cristão, diácono da Primeira Igreja Batista em Tibiri 2, eu sou diaconisa, eu sou o líder da juventude, eu sou... Esses títulos, ou seja, não é de forma nenhuma valorizar estes títulos acima do testemunho de ser cristão. Ser cristão é ser condecorado por Jesus, onde nós iniciamos uma caminhada, e esta caminhada nós não de forma nenhuma enxergamos aonde é um fim, mas nós fomos condecorados por Jesus, fomos chamados por Ele, Ele agora nos condecorou com o seu sangue, e não apenas nos condecorou, mas Ele disse que nós tínhamos uma grande caminhada a percorrer, e nesta caminhada, seja correndo ou andando, nós não podemos de forma nenhuma esquecermos ou desprezarmos o nosso título ou a nossa vida de cristão. Não podemos de forma nenhuma menosprezar, não podemos de forma nenhuma vacilar. Precisamos estarmos ligados 24 horas nas nossas vidas como cristão. Afinal, não sabemos quando será o fim. Este título ele deve ser preservado com unhas e dentes. E neste preservar com unhas e dentes, entenda que nós não lutamos com as nossas próprias forças. Nós não lutamos com as nossas próprias forças para preservar este título de cristão. Nós temos que lutar com a força do Senhor. Nós temos que buscar a cada dia fortaleza nele. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Efésios capítulo 6, versículo 12, a palavra do Senhor diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestados, contra a posteridade, contra os princípios das trevas desse século. Aí eu lhe pergunto: você sabe onde está, ou você vê fisicamente o seu adversário quando você se acorda? Espiritualmente falando, nós não enxergamos, mas Ele está. As potestades estão, as ações, os anjos do mal estão em todo o tempo ao nosso derredor. E se nós somos atacados espiritualmente, nós temos que combater como? Espiritualmente. Lembram quando Jesus ele foi para o deserto para ser tentado lá, e ele passou tantos dias ali sendo tentado, e aí, a Bíblia diz que o diabo lá foi e quis tentar a ele. Como foi que ele se defendeu? Ou ele nem precisava se defender, mas ele mostrou para Satanás quem ele era como homem. Em todo o tempo ele usou as armas espirituais, que foi a palavra do Senhor. E é desta forma que o inimigo muitas vezes ele se apresenta para nós, de forma a querer suprir as nossas necessidades. É bom, né? Não é bom, irmãos, ter alguém que você está com a dor de cabeça,
e de repente alguém chega próximo de você e diz assim: eu tenho uma solução aqui, um remedinho, né? Você está precisando comprar algo e chega alguém assim e diz: eu tenho para dar e tal. É bom demais. Mas muitas das vezes nós não observamos quem é que está nos oferecendo esses consolos. E quando nós vamos ver, nós já se deixamos envolver e cairmos nas ciladas de Satanás. Então, na perspectiva de que Jesus é o nosso exemplo maior, nesta noite eu quero extrair deste texto aqui que nós lemos aqui em Pedro, duas verdades de suma importância para a construção e a firmeza da nossa fé em Cristo Jesus, para que possamos chegarmos com louvor ao fim da nossa carreira e dizer, como disse Paulo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, meus queridos, é nesta perspectiva que as verdades que nós vamos enxergar nesses versos, elas nos farão entender que nós necessitamos a cada dia se firmar em Cristo como exemplo. A primeira verdade está no versículo 14, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Preste atenção. O tempo passado não pode influenciar, o teu passado não pode influenciar no teu presente, pois ele pode causar grandes transtornos para o teu futuro. Esta é a primeira verdade. Aquilo que você viveu naquele passado, uma vez que você não conhecia a Cristo, aquilo não pode de forma nenhuma estar no teu presente hoje, como cristão. Não deve estar na tua vida, ou não deve fazer parte da tua vida. Sabe por quê? Porque isso pode comprometer o teu futuro. A Bíblia diz que Jesus, ele nos proporciona o quê? Vida nova. Se ele nos proporciona vidas novas, então o que é que eu, com a minha mente, vou estar buscando o meu passado lá atrás, para tentar viver alguma emoção, por exemplo, no meu futuro hoje? O meu passado, ele fica para trás. E eu acredito que o Senhor faz coisas novas em minha vida, e ponto final. E então daqui para frente é o quê? Só novidade. É só novidade, irmãos. Lembrem que Pedro aqui, mais uma vez, repetindo, ele está escrevendo para pessoas convertidas em Cristo. E estes conselhos são para que eles possam se firmar. A vida que eles antes valorizavam tanto, eles agora, não que eles venham a desprezar, mas eles precisam crer que a vida já não está, sobre o controle deles, como muitas vezes nós pensamos e talvez até dizemos, a nossa vida. Quando na realidade a vida pertence ao Senhor. E então
os crentes aqui, eles precisavam entender isso, e nós precisamos entender da mesma forma. Precisamos entender da mesma forma que a nossa vida, ela não é de forma nenhuma mais valorizada do que a vontade de Deus. A nossa vida, nós não podemos de forma nenhuma acrescentar um curso das nossas vidas se não for sobre a permissão de Deus. Então, sejam coisas boas ou ruins que de repente possam acontecer sobre nossas vidas, sabe o que é que a Bíblia diz? A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Talvez você nem se lembre, mas naquela época que você não tinha nenhum compromisso com Deus, talvez frequentava alguma igreja por aí, como por exemplo a igreja católica. Alguém lhe pressionava para que você pudesse ir todos os dias para a igreja, para que você pudesse orar, para que você pudesse buscar. Alguém lhe pressionava dessa forma? Se tiver, talvez seja um, dois, mas a grande maioria vivia uma vida sem compromisso nenhum com Deus. Não estou de forma nenhuma tirando o mérito de muitas ações que existem dentro, por exemplo, da igreja católica, alguns que possam induzir as pessoas a lerem a Bíblia ou outras práticas que realmente agradem a Deus, não de forma nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que, quando nós estávamos do outro lado, vamos assim dizer, nós não éramos perseguidos. Você era perseguido? Não era. Mas então por que agora você é perseguido? Por que agora eu sou perseguido? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que agora nós somos, pela graça de Deus, nós somos luzes. Amém? Nós somos luzes. E essa luz, ela brilha na escuridão. E quando ela brilha na escuridão, tem pessoas que se agradam da luz, mas tem pessoas que odeiam esta luz. Porque a escuridão faz bem para muitos, mas mal para todos. E agora nós somos perseguidos por isso, porque nós precisamos dizer que aquele passado já não mais faz parte do nosso presente. Aquele passado que nós vivíamos de acordo com o curso do mundo. Alguém aqui já foi perseguido? Não me responda. Já foi perseguido por ser ou por praticar constantemente prostituição, seja o homem ou a mulher, viver traindo, viver uma vida omíscua? Já foi perseguido por isso? Acredito que todos já ouviram falar aqui em que muitos dos pais que se dizem cabra macho, muitas das vezes ele diz assim: olha, segure suas cabritinhas, porque os meus bodes estão soltos. E querem ver os filhos, se misturando e se prostituindo por aí, porque são o quê? São bodes.
E nos nossos dias, o nosso contexto atual é que as meninas, as mocinhas, as mulheres, elas estão se equiparando aos homens, tá? Se equiparando. Talvez a grande maioria das mulheres aqui, elas nunca nem piscaram o olho para querer paquerar ou namorar com alguém. Nunca nem piscaram o olho. Por ser bem resguardada ou por viver, né, numa época mais resguardada. Mas hoje não. Hoje não. Sabe por quê? Porque existe uma prática em que, né, os homens tudo podem. Não é assim? Os homens podem tudo. Pode sair para beber, pode sair para passar as noites fora. Aí o avanço da modernidade agora diz assim, não, as mulheres também podem. São empoderadas, podem também. Então, irmãos, são pensamentos do mundo. E aí, a pergunta é, lembra que você não era perseguido por isso? Que era bom demais, era tranquilo. Ou se talvez alguém falasse, para você não fazia efeito nenhum. Mas agora, você é perseguido. Porque Jesus te fez uma nova criatura. E você precisa testemunhar deste amor. Talvez ninguém foi perseguido por viver em festas, se drogando, enchendo a cara de caeba, né? Vivendo uma vida de idolatria, de prostituição. Talvez ninguém foi perseguido. Mas sabe o que é que o Senhor Jesus, Ele disse? João capítulo 8, versículo 31. E conhecereis... Vamos lá, todos juntos? E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Justamente deste passado, destas práticas, e agora te colocará como luzeiro, como sal da terra, como alguém que pode ajudar e deve ajudar, manifestando o amor de Cristo através das suas vidas para com o próximo. E este próximo será encantado pela sua presença, não, irmãos, pela presença de Deus, através da sua vida. Pela presença de Deus. Então, se almejamos ter um futuro maravilhoso, nós precisamos deixar o nosso passado tenebroso para trás, viver um presente sobre a dependência de Jesus Cristo, e aí nós estaremos prontos para vencer ou para combater quantos neros apareçam. Não com armas físicas, lembrem-se, mas com as armas espirituais nós vamos estar prontos, né? Estarmos prontos para estes combates, porque de forma nenhuma nós negaremos a Jesus. Sabe por quê? Porque nós aprendemos, olhando para Cristo, tendo Ele como referência, nós aprendemos que Ele é o nosso alvo. Nós aprendemos que Jesus, Ele é o quê? Ele é o nosso caminho. Nós aprendemos que Jesus, Ele é o quê? Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Então Ele é tudo em nossas vidas. Ele nos sustenta pela mão, garantindo-nos um futuro maravilhoso. E estas palavras de garantia, Ele disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 20, Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
quando você se sentir fraco, não recorra de forma nenhuma ao seu passado, não recorra de forma nenhuma a ajudas humanas, e aí eu estou falando sobre a fraqueza espiritual. Você recorra a Jesus, porque Ele garantiu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, você simplesmente precisa dobrar os seus joelhos, abrir a sua boca e expressar a sua fé. Segunda verdade, capítulo 1 ainda, agora nos versos 15 e 16, a palavra do Senhor diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, meus queridos, a santidade não é uma escolha, a santidade é uma obrigação minha e sua. Amém? A santidade é uma obrigação minha e sua. Deus, Ele não negocia os seus princípios de forma nenhuma. E Ele nos ordena que cumpramos os seus princípios. Levítico capítulo 11, versículo 45, o Senhor está ali falando para o povo de Israel, Ele diz: porque eu, Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Então o Senhor fez subir aquele povo da terra do Egito, um povo que estava escravo há mais de 400 anos, que tinha esquecido os princípios de Deus e se deixado misturar com as práticas idolatras dos egípcios, adorando diversos deuses. Ele tira aquele povo porque Ele faz cumprir as suas promessas. Ele jamais, escute, preste atenção, Deus jamais deixará de cumprir as suas promessas. E a promessa de Deus para o povo de Israel, na pessoa de Abraão, era que em Abraão seria feito uma grande nação, nação a qual os grãos da areia do mar não poderiam ser contados. Então, este povo entrou ali no Egito, passou mais de 400 anos e, por diversas situações, vieram a se desviar de Deus, dos princípios de Deus, esquecerem a prática da santidade. Talvez se preocupassem em todo o tempo em mais ter o que comer, encher o bucho. A se esquecer de que deveriam adorar a Deus. Este povo agora ele está em transição, está no deserto. Quando Deus aqui ele fala com eles em Levítico, eles estão no deserto, estão passando por um processo de transição de um Egito de escravidão para uma terra que emana leite e mel. E este processo de transição, irmãos, é um processo delicado. Sabe? Processo de transição é um processo delicado. E ainda mais
quando já está revelado aquilo que você irá adquirir lá na frente. Porque uma coisa é tratar nas vidas seculares em, por exemplo, uma transição de cargos no emprego. É uma coisa. Você vai ali, se esforça, se profissionaliza, tal, e aí você pode alcançar aquele outro cargo e viver esse processo de transição. Mas no reino de Deus, a transição a qual está exposta aqui neste momento é que aquele povo que não tinha nada, vivia sofrendo, perdido, para comer um pão tinha que levar diversas chibatadas ou passar o dia em meio ao sol, carregando pedras e mais pedras, vivendo como escravo. Aquele povo, para agora alcançar uma terra que mana leite e mel, eles teriam que se santificar. Você quer morar na Nova Jerusalém? Quer, né? Tá. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, é santo. Sede santo em todo o vosso procedimento, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. E todas as bênçãos as quais você já alcançou ou deseja alcançar aqui, não se compara com a Nova Jerusalém, que emana leite e mel. Então, sede santos. Capítulo 14 de João, versículo 3, o Senhor Jesus demonstrando todo o seu cuidado para com os seus apóstolos, ele quis os confortar, confirmando as suas promessas, e ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E meus queridos, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor e a meditar nela, nós enxergamos que aquilo que Jesus está ali a prometer, ele sai cumprindo em partes e será cumprido por completo na sua volta. Por exemplo, ele disse para os seus discípulos em muitos momentos que se fazia necessário que o Filho do Homem perecesse, morresse, fosse sepultado e ressuscitaria ao terceiro dia. Se cumpriu? Sim. Ele disse para os seus discípulos que ele iria subir aos céus. Os seus discípulos, a Bíblia diz que eles viram ele subindo aos céus. Sim ou não? Sim. Então, o que é que você ainda está duvidando? O que é que você ainda está duvidando? As moradas, Ele está preparando. Já estão construídas. E eu quero estar lá em nome de Jesus. Amém? Porém, se faz necessário se lembrar de que só vão estar nessas moradas aqueles que passarem pelo crivo de Deus. Eita Jesus! Passar pelo crivo de Deus. É Deus colocar a régua nas nossas vidas assim. E aí onde nós entendemos que, olha, não adianta, irmãos, não adianta de forma nenhuma
dizermos todos os dias que somos cristãos, abrir as nossas bocas e dizer que somos cristãos, se nós não amamos o nosso próximo, nós não fazemos pelo órfão, nós não fazemos pela viúva, nós não nos dispomos para cumprir a palavra do Senhor, não adianta. O crivo do Senhor, ele não será apenas demonstrado naquele momento. O crivo do Senhor está sobre as nossas vidas hoje. É a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, o crivo dele já está. Por isso que o próprio Jesus, ele disse, olha, muitos vão dizer, Senhor, Senhor. E eu vou dizer assim, afastai-vos de mim, afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim. Então, se nós não sofremos perseguições, se nós não somos cobrados quanto às nossas vidas devocionais com Deus, nós estamos em grande perigo. Tem algo muito errado. Tem algo muito errado, muito sério acontecendo com as nossas vidas. Se nós estamos olhando para as práticas desse mundo aí fora, seja prostituição, seja redes sociais, toda essa podridão, seja no campo político deste mundo aí fora, e nós estamos aqui conformados, nós estamos vivendo um grande perigo. Sabe o que é que o apóstolo Paulo escreve? Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da nossa mente. Então não se conforme, olha o dedinho, não se conforme com este mundo aí fora. Como é que você pode retirar um exemplo de Jesus para uma situação parecida? Lembram quando Jesus, ele chegou na frente do templo, o cara que estava tendo lá vendas e más vendas, negócios, né? Os homens tinham ou estavam completamente trocando as formas de ofertar a Deus. Não existia mais aquele cuidado de cevar o cabrito nas suas criações, cuidar dele de uma forma especial para no dia de ir ao templo, ir lá e ofertar ao Senhor. Ele simplesmente se preocupava em arrumar o dinheiro, botava no bolso e quando chegar lá na frente do templo lá vai ter cabrito para vender. E aí eu compro qualquer um. Olha o dedinho. Deus não recebe. E quando Jesus chega que vê tudo aquilo ali, ele sai fazendo o quê? Derrubando, chutando. Sabe por quê? Porque ele demonstrou que não se conformava com aquilo. Jesus não se conformava com aquilo. Sabe? Assim como ele não se conformou com muitos fariseus, ou com todos, fariseus, saduceus, que queriam conversar, ganhar o povo com conversa e querer pegar Jesus em algumas ciladas, de palavras. Ele não se conformou. Essa renovação a qual nós necessitamos em nossas vidas, ela é um processo de santidade que todos os cristãos precisam vivenciar. Portanto, prestem atenção, Jesus, ele é o exemplo a ser seguido. Cuidado para não estar seguindo doutrinas de homens, se inspirando em líder A, B, pastor, esposa, diácono,
ministro de louvor, cuidado, cuidado. Sabe por quê? Porque eu sou ser humano, sabe? Sou ser humano dotado de falhas. Jesus não, ele foi ser humano, mas não falhou, não pecou de forma nenhuma. Então, é para ele que nós devemos olhar, é ele que nós devemos seguir, é ele que nós devemos imitar, é ele que nós devemos adorar. Um dos grandes ou o maior problema o qual a igreja do Senhor vive hoje, é que estão olhando para os lados, estão seguindo outras pessoas ou até o seu próprio desejo, estão imitando homens, adorando homens, tirando Deus do altar e colocando o homem. Como nós estaremos ou estamos preparados para desfrutar da morada celestiais? Sede santos, porque eu, o Senhor Jesus, sou santo. Concluindo, meus irmãos, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, este nos deixou todos os exemplos necessários como homem, para que nós, seres humanos, cristãos, pudéssemos olhar para Ele e imitá-lo. Pagar um alto preço, sim, pagar um alto preço, mas jamais negociarmos a nossa fé, porque precisamos acreditar que tudo isto, ou todas essas amarguras desse mundo, ou perseguição, isto vai passar. Não é assim que nós cantamos? Vai passar. Só me lembro desses versos, viu? Não espere mais não. Vai passar. Então, se cantamos acreditando, tudo isto vai passar. A enfermidade que talvez você tenha ou esteja vivendo, vai passar. Se não for para viver neste mundo aqui, mas na Nova Jerusalém, mas ela vai passar. Em nome de Jesus. Por fim, eu quero encerrar parafraseando o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versos a partir do 12, que diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que o também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, isto é Paulo falando dele, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O próprio Paulo, diante de tudo que Deus o proporcionou viver, ele diz para aquela igreja: olha, se eu sou um exemplo para vocês, eu sou não por mim,
mas eu sou porque o meu exemplo é quem? Cristo Jesus. Então, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Ou seja, imitem Cristo. Cristo é o exemplo para você. É o exemplo a ser seguido. Sabe por quê? Porque esse exemplo, ou esta pessoa que deve ser o nosso exemplo, ele jamais falhou, nem jamais falhará, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Feche seus olhos. Ore ao Senhor nesse momento. Deus, Ele conhece o seu coração, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você coloque para fora, tá? Ele quer que você coloque para fora as suas alegrias, mas também as suas necessidades, através da sua fala. Deus, Ele é interessadíssimo que nós conversemos com Ele. Tanto é que o próprio Jesus, Ele disse, olha, quando orares, façam assim, olha, entrem no seu quarto, em secreto, se ajoelhem, e em secreto, o teu Pai, Deus te ouvirá. Então é isso que Ele quer das nossas vidas. Ele quer ouvir as nossas vozes. Queria perguntar se há entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E nessa noite quer fazer, se há alguém, eu queria que você pudesse dar um sinal com uma das suas mãos assim, dizer, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Porque eu entendo e sei que exemplo maior não há a viver e a ser seguido. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar nessa noite para Jesus? Alguém que está nos acompanhando em casa, se você quer tomar uma dessas decisões, assim faça, porque Deus está falando ao seu coração. Converse com Deus, firme seu compromisso com Deus, e Ele com certeza segurará em suas mãos e lhe guiará por esses caminhos maravilhosos em nome de Jesus. Não havendo, nós queria convidá-los a ficarem em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Alguém está precisando de oração? Nós também estamos, em nome de Jesus. Como eu disse no início, vamos continuar orando uns pelos outros, segurando uns as mãos dos outros, porque se um cair, é mais fácil levantar, né? Segurando uns nas mãos dos outros, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por aqui estarmos nessa noite. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu sangue, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Muito obrigado por nos proporcionar essa noite de, ó Deus, cearmos, relembrando todo o teu amor manifesto na vida de Jesus, naquele sacrifício por nós. Nós queremos dizer, ó Deus maravilhoso, que nós estamos buscando a cada dia termos uma vida de santidade que agrade ao Senhor, para que nós possamos, no dia o qual o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, Ele possa achar em nós verdadeiros adoradores e nos conduzir para toda a eternidade em tua presença, Deus maravilhoso. Para tanto nos ajuda a cada dia como igreja a entendermos este compromisso ou essa necessidade nossa, esta obrigação de sermos santos, de buscarmos termos uma vida de santidade, ó Deus, diante dos homens e diante de Ti.
Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja diante do teu altar. Tu conheces as necessidades de cada coração, Senhor, de cada mão que se levantou. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para nos guardar e sobre a tua igreja derramar as bênçãos necessárias de paz, as bênçãos necessárias, Deus amado, de saúde, as bênçãos, Deus, de prosperidade, as bênçãos, Deus, de compaixão para com a necessidade também, Senhor. Que a tua mão nos conduza durante toda essa semana, ó Deus, a caminhos, ó Deus, gloriosos. Sabemos que temos lutas e tribulações a enfrentar, mas nós confiamos em Ti. E nós sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, que as portas de emprego, Senhor, as quais os Teus filhos têm batido, segundo a Tua vontade, elas possam serem abertas. Ó Deus, os problemas de saúde, que o Senhor possa estar, segundo a Tua vontade, solucionando para a glória do Teu santo nome. E que nós possamos nos comprometer a cada dia, Deus, em propagar o Teu Evangelho, testemunhar do Teu amor, ó Deus, e levar luz a esse mundo perdido. Nós Te oramos, ó Deus, gratos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo repouse sobre esta igreja, aqui em Tibiri, sobre a igreja do Senhor, no Brasil e no mundo, hoje e para todo sempre. A igreja do Senhor diz: que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão, o saúde e o desejo de uma semana de paz em nome de Jesus.